Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele diz o seguinte, no capítulo 16, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Então, naquele rio, havia um lugar de oração e Paulo e a sua equipe de fé, eles foram realizar ali as orações, como eles tinham costume de fazer, e aproveitando a oportunidade, eles começaram ali a falar, a pregar a respeito do Senhor Jesus, ou seja, eles estavam evangelizando mulheres que tinham o costume de ir para esse rio. E continuando no versículo 14, preste bem atenção, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, naquele lugar ali, estava uma mulher chamada Lídia, e diz a palavra que esta mulher, ela temia Deus, e Deus, o Senhor ali, abriu o coração de Lídia para ela atender aquilo que Paulo estava falando, pregando. Então, que lição que nós podemos tirar com isso? E o que nós podemos entender acerca disso? Que, embora Lídia, de certa forma, ela temesse a Deus, mas ela ainda não tinha um certo entendimento profundo das coisas de Deus, sabe? Ela, de certa forma, ainda não tinha um entendimento acerca do Senhor Jesus, acerca do batismo, e por esse motivo, quando Deus ele viu que Lídia, ela tinha interesse em ouvir a pregação de Paulo, Deus ali abriu o coração de Lídia, e se Deus abriu, é porque ele se encontrava o quê? Fechado. Agora, lógico que aqui o texto ele está falando acerca de coisas espirituais, pois diz a palavra que as coisas de Deus, elas são espirituais, e as coisas do Senhor, elas só podem ser discernidas, ou seja, entendidas, distinguidas espiritualmente, porque o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Então, quando Deus viu ali o interesse de Lídia em ouvir
a mensagem que Paulo estava pregando, Deus abriu os olhos do coração de Lídia. E Lídia, ela pôde entender e ela atendeu aquilo que Paulo estava pregando. Então, se Deus ele não abrir um entendimento espiritual do ser humano, o ser humano ele não pode compreender o que? A palavra de Deus, a vontade de Deus, ainda que a pessoa de certa forma ela diga, não, mas eu sou temente a Deus, eu temo ao Senhor. Lídia aqui ela também está dizendo o texto que ela era temente a Deus, mas precisou que Deus abrisse o seu coração para que ela compreendesse a mensagem de Deus. E diz o seguinte, olha só, quando ela compreendeu, ela começou a atender aquilo que Paulo estava pregando. Lê comigo o versículo 15, olha só. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Tá vendo? Então, sabe, ela ainda não era batizada, ela ainda não compreendia o sentido do batismo e, obviamente, ela não sabia acerca do Senhor Jesus, mas através da pregação de Paulo e através de Deus abrir um entendimento dela espiritual, ela compreendeu e entendeu quem era o Senhor Jesus e ela compreendeu o sentido do batismo e como nós acabamos de ler, ela foi batizada. Então, não basta a pessoa apenas dizer: eu sou de Deus, eu vou na igreja, eu sou temente ao Senhor. Se essa pessoa, ela não assumir a fé dela no Senhor Jesus, pois nós sabemos que quando a pessoa, ela está se batizando, essa pessoa, ela quer dizer o seguinte: eu vou morrer para o mundo e eu vou viver para Deus, eu vou assumir a minha fé, eu vou ter vida com o Senhor Jesus. E foi isso o que aconteceu com quem? Com Lídia. Então, nós devemos assumir a nossa fé, nós devemos entregar a nossa vida completamente para o Senhor Jesus. E uma coisa maravilhosa que diz o seguinte, que não foi somente ela, mas toda a casa dela também foi batizada, ou seja, de repente, o esposo, os filhos. Então, a salvação, ela não se limita somente em nós, mas a salvação de Deus, a salvação do Senhor também alcança a nossa casa, alcança os nossos parentes, os nossos entes queridos, assim como aconteceu com Lídia, pois diz a palavra que a vontade do Senhor, o desejo de Deus é que todos os homens eles sejam salvos. Então, que a salvação ela alcance toda a sua casa, alcance os seus parentes, os seus entes queridos, em nome de Jesus. Como diz a palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, por esse motivo, nós não podemos desistir da salvação da nossa família. Nós fomos alcançados por Deus
Deus abriu o nosso entendimento e nós compreendemos a vontade do Senhor, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e nós fomos batizados, sim. Agora nós devemos clamar, dobrar os nossos joelhos e interceder pela nossa família, para que a nossa família também ela seja salva, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. E lembrando, como nós falamos aqui, não basta a gente dizer, eu temo a Deus, eu sou de Deus, eu sou da igreja, não, mas nós devemos demonstrar através do batismo nas águas, recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e vivendo uma vida que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Pois lembrando, o batismo é algo simbólico, mas quando nós nos batizamos, nós estamos querendo dizer o seguinte, que nós vamos morrer para o mundo e vamos viver para Deus, vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração, deixe o seu like, o seu joinha aí e compartilhe com outras pessoas, deixe o seu nome, o nome dos seus familiares aí para a oração em nome de Jesus. Forte abraço, fique na paz.